Glória a Deus. Isso é um pouquinho da nossa igreja local, um pouquinho do projeto Difflin. Queria contar um pouquinho de como nasceu o projeto, de como esse projeto foi criado. Ele foi criado primeiramente no coração de Deus, de fato de despertar uma geração de jovens apaixonados por Jesus, que tem um sonho de ser missionários, que tem sonhos de colocar os pés em nações, consolidar, cuidar através do MDA, do discipulado muito profundo. E quem foi usado para que esse projeto pudesse ter início, ele já veio uma vez em Cabo Frio, não sei se todos conhecem, o pastor Bruno. O pastor Bruno é o meu líder, um homem inspirador, um homem que hoje ele abriu mão, queridos. Eu falo que ele abriu mão porque ele entendeu o chamado da vida dele. Um homem que tinha 180 células debaixo da cobertura dele, um líder que estava ministrando em diversas conferências no Brasil. Ele saiu e foi morar no Japão. Hoje ele mora com a família no Japão, mas ele foi o pioneiro desse projeto. Ele que teve a revelação até mesmo do nome Difflin, que é discipulando e formando líderes em nações, porque esse é o nosso coração, essa é a nossa incumbência, de gerar líderes em nações, de gerar homens e mulheres apaixonados por Jesus. E o pastor Gumer, como é um grande homem, ele também já esteve aqui, um homem visionário, um homem que dispensa comentários, um homem que tem me inspirado, tem inspirado a minha família a crescer, e ele teve a ideia desse projeto, que a princípio era o projeto jovem da nossa igreja, de ser um projeto missionário. Ele foi para o Japão fazer um trabalho voluntário, na época que houve aquele terremoto, e aquele terremoto trouxe muita tristeza, e a nossa igreja enviou o pastor Gumer e alguns missionários para fazer um trabalho voluntário, se eu não me engano em Fukushima, onde aconteceu toda aquela destruição, e foi aonde o pastor Gumer teve o chamado e a incumbência também de ir para o Japão e implantar uma igreja, na visão do MDA. E quando nós recebemos essa notícia que o projeto Difflin, ele não seria somente um ministério de jovens, mas ele passaria a ser um projeto missionário dentro da Igreja da Paz, então para nós começou um sonho. Eu lembro da primeira reunião que eu estava com eles compartilharam isso comigo. Eu falei, isso aí é resposta de oração, porque é um sonho que estava dentro do meu coração. E eu sei que aqui existe muitos sonhadores, jovens apaixonados por pessoas. E é isso que o Difflin, ele tem uma essência de despertar jovens que são pais espirituais. Eu queria só falar um pouco do fenômeno que tem acontecido aqui em Cabo Frio. Quem conhece o fenômeno da ressurgência? Alguém conhece aqui esse fenômeno? Hoje eu vim com um homem muito inspirador dentro do carro. Ele pôde compartilhar um pouco comigo. E eu estava até mesmo orando para ministrar aqui, e o Espírito Santo falou isso para mim. Esse mesmo fenômeno que acontece em Cabo Frio tem acontecido na Suíça. O que é esse fenômeno? Eu quero ler na íntegra, que eu vi que alguns de vocês não conhecem. Em Cabo Frio, foi chamado de Cabo Frio devido às baixas temperaturas das águas do mar, neste ponto do litoral. Estas águas frias são resultados de um fenômeno natural conhecido como ressurgência, que ocorre em vários pontos do oceano da Terra. Em Arraial do Cabo, a ressurgência acontece como resultado da ação dos ventos do quadrante leste e nordeste, que ele vem da Antártica. Esses ventos, essa corrente marítima, ela vem lá da Antártica e ela sai aqui em Cabo Frio, em Arraial de Ajuda. Então esse fenômeno é conhecido como o fenômeno da ressurgência. E olha só o que esse fenômeno faz. Esse fenômeno arrasta nutrientes que reposam nas camadas iluminadas do mar. Quando eu li isso eu falei, uau! Esse mesmo fenômeno está acontecendo na igreja de vocês. Esse fenômeno está acontecendo porque o nutriente, quem são? A vida do pastor Ralph e da pastora Elisa, que vocês estão como ventos. O que é o vento? O Espírito Santo falou muito claro isso para mim. O vento é a oração de vocês, que vão levar eles para aquele lugar. E eu não tenho dúvida, queridos, que iluminados, como ele colocou aqui do mar, serão iluminados a Suíça. Eu não tenho dúvida que nós vamos ouvir muito falar desse fenômeno da ressurgência que tem acontecido naquele lugar. Queridos, isso para mim foi algo muito fantástico. Eu ouvi do Espírito Santo mesmo,
Alguém só poderia abaixar um pouquinho essa luz aqui para mim, que eu gosto de olhar olho no olho. E aquilo para mim foi algo, né, quando o Espírito Santo compartilhou isso comigo, eu falei, uau, olha o privilégio que eu tenho de poder estar compartilhando o que é o projeto Difflin, o que é essa unção mesmo de paternidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que é ser um missionário. Sábado eu vou continuar essa ministração, não percam. Sábado chama os amigos, chama os Natanaéis, porque eu tenho certeza que, assim como hoje, vai ser algo sobrenatural. Nós vamos sair daqui chacoalhados, queridos. Nós vamos sair daqui identificando qual é o nosso chamado. Fala para o irmão do seu lado, você sabe o seu chamado? Eu gosto de um texto, porque obrigado, gente. Quando eu estava agora na África, eu voltei e eu vi a falta de paternidade na vida das pessoas. Nós ministrando, tinha um menino de 2 anos, chamado Luanda. Ele estava deitado e naquele momento, quando começou essa ministração, começamos a orar. E ele se levantou, ficou sentado e começou a cair em lágrimas. E eu falo para vocês, será que o menino de 2 anos, ele tem noção daquilo que ele estava fazendo naquele momento? Ele não tem, mas o Espírito Santo tem. E o Espírito Santo começou a ministrar na vida daquele jovem, daquele menininho, e eu não tenho dúvida que ele será chamado um grande pastor, um grande homem de Deus naquela nação. E eu fui entender um pouquinho do histórico dele. Ele tem 2 anos, é um bebê. Ele não tem pai, ele não tem mãe. Se eu não me engano, ele é cuidado por uma menina de 12 anos, que é a irmã mais velha dele. Então, imagina esse menino crescendo aos 4, aos 5, a falta de um pai, a falta de uma referência materna, a falta dessa paternidade que é imagem dos pais. Hoje a minha responsabilidade é ser um pai presente na vida das minhas filhas, é ser um pai que eleva o nível delas de oração, que atrai a presença de Deus como sacerdote, para que elas possam desfrutar dessa presença, para que elas possam viver isso na íntegra. Imagina ele que ele não tem isso. Imagino que também alguns de vocês talvez estejam aqui e não teve uma referência de pai, uma referência de mãe, uma referência de família. Mas o Senhor é tão bom conosco, o Senhor é tão bom conosco, que Ele é o nosso melhor paizão. Ele é o Pai que está nos céus, é o Pai que olha por nós. E se nós temos falta dessa paternidade, nós podemos expressar através das nossas orações, buscando Ele, incansável, incansável. Eu estou muito desafiado a orar, a buscar mesmo o Espírito Santo, a vontade de Deus cada vez mais forte no meu coração. Uma palavra que não quer calar dentro de mim, abnegação. Quantos de nós, queridos, temos abnegado a nossa vida para ouvir a voz de Deus? Quantas vezes os nossos celulares são mais importantes do que a voz do Espírito Santo? Quantas vezes o Facebook, a internet, tudo isso que eu tenho é bom, mas nós precisamos saber usar. Você passa mais tempo na internet ou em oração? É algo que eu estou desafiado, é algo que eu tenho buscado do Espírito Santo, para que eu possa receber essa unção de paternidade e poder compartilhar isso. Não é à toa que nós lemos a carta de Filemon, e Paulo, ele tem essa unção, não importa onde você esteja. Paulo estava dentro de uma prisão, e mesmo assim, aquela unção que havia nele, foi exalada. A prisão é algo que talvez muitos de vocês correm risco disso, seja com drogas, com vícios que o mundo tem colocado. Mas quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo, cheios da presença de Deus nas nossas vidas, nós podemos exalar isso, nós podemos dizer que essas cadeias não nos prendem mais, nós podemos enxergar além daquilo que os nossos olhos podem ver. E é isso, queridos, que o Senhor tem para a vida de vocês, é isso que o Senhor teve para a minha vida. Eu tive uma vida totalmente destruída, eu tive uma vida que eu não tinha um referencial de pai, eu tive uma vida que não exalava a presença de Deus, porque eu nem conhecia. Eu fui ouvir a Jesus com 20 anos de idade. Eu creio que isso não pode acontecer mais em nosso meio, queridos.
As pessoas, elas precisam sair da maternidade e elas já terem encontro com a paternidade de Deus. É isso que é o seu chamado. Por isso que essa visão, ela tem mudado a vida de muitas pessoas, ela tem mudado, eu digo, o Brasil, a visão do MDA. Porque é uma unção de paternidade. Quantos aqui são discipuladores? Vocês têm algo muito nobre dentro de vocês. E quem não é, eu tenho certeza que vai ser. E nós vamos ver uma geração se levantando. Queridos, chegou a nossa hora. Chegou a nossa hora. Já passou geração, geração e geração. Quando eu pego os livros para ler, já passou uma geração, outra. Quais serão os livros da próxima geração? De quem eles estarão falando? Chegou a nossa hora, queridos. Se nós não se levantarmos com essa unção, nós não conseguiremos mudar esse mundo. Mas eu tenho certeza que essa unção já está dentro de nós. E nós vamos levantar essas nações, nós vamos sacudir essas nações. Eu quero ler esse texto de Filemão, porque Paulo nos mostra uma unção poderosa de paternidade. Todos os que estavam comigo enviam-lhe saudações, saudações àqueles que nos amam na fé. É Filemão 1-10. A graça seja com todos vocês. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, irmão de Timóteo. A você, Filemão, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com você em sua casa. Olha as células aí. Quem frequenta as células aí? Sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque eu ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Queridos, Paulo, ele está escrevendo uma carta da prisão. Imagina que Filemão era um cooperador dele. Imagine você, pastor Ralph, muitos anos lá na Suíça, acontecendo todo aquele avivamento, que eu tenho certeza que já começou. Ele envia uma carta específica para você. Qual seria a sua reação? Imagine a reação de Filemão. Uau, Paulo me escreveu. E continuando, sempre dou graças ao meu Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever, prefiro fazer um apelo com base no amor. Como diz esse texto, Paulo, ele poderia mandar. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele poderia mandar, mas ele faz um apelo em nome do amor. Assim como Paulo fez, ele faz esse apelo em nome do amor. Nós precisamos ser despertados, queridos, por amor a essa geração. Nós não podemos olhar para aquela incredulidade que tem acontecido no mundo sem esses olhos. Eu queria colocar o slide, se vocês puderem me ajudar. Nós precisamos ser levantados. Eu queria colocar um pouquinho aqui para vocês entenderem que nós precisamos ser levantados. Esse primeiro jovem, ele está sendo forçado a ir à guerra na Síria. Um olhar triste, um olhar que talvez nunca ouviu falar do nome de Jesus. Pode passar para mim, por favor. Esse também foi um ataque na Síria. Uma bebê de 2 anos, aos braços de um pai. Pode passar para mim? Essa é uma foto para mim, uma das mais chocantes. É uma mulher tentando se suicidar no Japão. Ela nunca ouviu falar de Jesus. Por quê? Passa para mim, por favor. Essa menina, ela tem 10 anos, na Índia. E ela se prostitui aos 10 anos de idade. Isso é reflexo de uma geração que precisa ouvir de Jesus. A próxima.
ser uma mãe e uma filha, que os pais não queriam que elas se convertessem, e foi jogado ácido nelas. Próximo. Essa para mim reflete um pouco daquilo que nós passamos no Brasil. O pai, que era para ser o referencial, sendo puxado por um filho porque está alcoolizado. Queridos, nós precisamos amar essas pessoas. Nós precisamos ser despertados, não porque nós somos cobrados, mas porque nós temos amor a Cristo. Nós entendemos o significado do que é paternidade. Sabe o que esse rapaz precisa que está alcoolizado? De pai, que vai pegar ele no colo, assim como me pegaram. Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Nós precisamos, queridos, ter essa unção dentro de nós. Eu queria compartilhar um pouco dos pilares que nós precisamos ter, porque não basta nós dizermos, eu estou pronto, mas nós não nos prepararmos para isso, porque lá é chocante. Eu já estive. Se você não tiver peito, como eu não tive, você não aguenta. Muitas vezes chegava no quarto onde eu estava, dentro de um orfanato, chorando, pedindo que o Espírito Santo pudesse me dar forças. Atos 1:8 diz assim: não recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Essa é a palavra para nós, a essa geração. Nós vamos ser essas testemunhas, queridos. Mas quando ele fala do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, nós estamos falando da koinonia do Espírito Santo. Nós estamos falando que a koinonia, que é essa comunhão, essa intimidade com o Espírito Santo, venha fazer parte das nossas vidas diariamente. Diariamente. Jovens, se vocês não oram, não buscam essa koinonia com o Espírito Santo, essa revelação que vem do alto, como vocês vão suportar as adversidades desse mundo? Busque o Espírito Santo, que vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria. E aí vai chegar o dia que nós alcançaremos os confins da terra. Jerusalém, a nossa igreja local, essa igreja maravilhosa, com tudo isso lindo, essa é a nossa Jerusalém. Cabo Frio é a sua Jerusalém. Chegou o tempo de Cabo Frio poder conhecer a glória e a manifestação dos filhos de Deus. Vocês vão ser levantados, queridos, eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso, que nós vamos ver isso em Cabo Frio. Nós vamos ver a manifestação dos seus filhos nesse lugar. Essa região não será mais conhecida como um ponto só turístico, será conhecida também, mas ela será conhecida quando falar em Cabo Frio, é aquele lugar que está acontecendo um avivamento. Eu tenho certeza que chegou esse tempo. Judéia, Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é a nossa Judéia. O Rio de Janeiro precisa conhecer a manifestação de Cabo Frio. Vocês vão ser levantados, assim como o pastor Ari Caetano tem se levantado também. E eu não tenho dúvida que o Rio de Janeiro também já é do Senhor Jesus. Aí nós vamos estar prontos para ir para Samaria. O que é Samaria? O nosso Brasil. Há muita necessidade ainda no Brasil. Eu sou privilegiado, eu sei que vocês também são privilegiados de ter uma liderança tão inspiradora.
Eu sou inspirado pela vida do pastor Clayton, da pastora Luciana, do pastor Emerson e da pastora Fernanda. Eles me desafiam, eles fazem orar, a declarar que o Brasil é do Senhor Jesus Cristo. O Brasil não é mais conhecido como o país do futebol. O Brasil vai ser conhecido como o país que mais envia missionários, cheios do poder e do potencial e da incumbência de ministrar nas nações. E queridos, eu não tenho dúvida que já está muito próximo de nós conseguirmos alcançar todo o nosso Brasil, que seria a Samaria. Chegou o tempo, os confins da terra nos espera. Suíça, África do Sul, Japão, Estados Unidos, Dinamarca, Coreia. Chegou o tempo deles conhecerem o poder da paternidade na vida deles. Mas para isso, como eu falei, existe pilares a ser construído nas nossas vidas. Isso precisa ser lapidado dia após dia nas nossas vidas. Como nós chegamos na igreja, nós declaramos: Jesus, Tu és o meu tudo. Quando nós declaramos isso, nós estamos dizendo: tudo o que eu tenho pertence a Ti, tudo o que eu sou pertence a Ti. Muitas vezes nós dizemos, eu gosto dessa frase, que nós dizemos: é tudo demônio, é demônio, porque o demônio é fácil, a gente expulsa. Mas quando é algo que é o caráter que é dentro de nós, que nós precisamos tratar, nós começamos a colocar culpa em outras pessoas. Queridos, se não for o Espírito Santo na minha vida, eu sou um lixo, eu não sou nada, eu não tenho caráter. Mas quando eu tenho essa koinonia com o Espírito Santo, a koinonia, aqui no Brasil, isso é muito forte, que é essa comunhão parcial de bens entre o casal. Imagina que eu casei, eu casei, glória a Deus, com a minha esposa, e a minha esposa, ela tem direito a tudo o que eu tenho, e eu tenho direito a tudo o que ela tem, e isso vice-versa. Quando nós entramos nessa koinonia com o Espírito Santo, tudo que é de Deus eu acesso através do Espírito Santo, e eu começo a tomar posse disso. Nós queremos ver milagres muito maiores, como Jesus disse isso, e nós vamos ver muitos milagres. Nós estávamos orando em uma situação pelo enfermo lá na África, e eu declarei essa palavra: eu quero ver essas obras, Jesus. Só que Jesus, Ele trouxe através do Espírito Santo uma revelação na minha vida. Muitas vezes, Walter, nós não estamos vivendo o sermão da montanha e queremos viver o Apocalipse. Existe base, queridos, para que nós possamos ter o caráter e para que a gente possa ser usado por Deus. O primeiro pilar é ser. Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Chegou o tempo de nós termos a referência nesse lugar. Não adianta nós dizermos: quando eu fui enviado para ser missionário, eu começo a orar, eu começo a buscar a direção de Deus, porque aquilo é o meu sonho. Seja fiel no pouco, seja você, olhe para você. Eu preciso fazer isso todos os dias na minha vida. Eu preciso olhar para mim todos os dias. Eu preciso ser a referência. Como você tem sido na escola? Como seus amigos têm te olhado? Como a sua família tem te olhado? Você quer me conhecer? Vai em casa. Pergunta para a Beatriz, para a Isabela, para a Cibele. São elas que me conhecem. Como nós temos sido? Será que nós temos sido referencial? Se você fosse uma inspiração para alguém, qual seria essa inspiração? Precisamos ser, queridos. Jesus descreve 7 igrejas para João em Apocalipse. Já pensou em qual dessas você se enquadra? Quando você começa a falar, o que as pessoas enxergam na sua vida? Então, queridos, se nós queremos ser chamados para as nações, como nós somos, se nós queremos ser herdeiros, tomar posse dessa herança, nós precisamos ser a referência, nós precisamos ser a luz do mundo para essa juventude que está sofrendo no pecado. Nós precisamos ser essa referência.
Mas para ser... Walter, você não me conhece, você não sabe o meu histórico. Queridos, vocês não sabem o meu. Eu fui de um meio que muitos sonham em ser. Eu joguei futebol profissional até os meus 22 anos. Joguei no São Paulo, 5 anos, joguei no Ceará. E eu falo para vocês que o mais bonzinho ali é um dos piores que a gente pode conhecer. Eles fazem de tudo para que você não possa desfrutar de uma vida íntegra com Jesus. E eu vivi nesse meio. Eu cheguei a usar tanta droga, que eu cheguei a dormir em uma praça pública. Eu cheguei a ver tudo aquilo que eu tinha mais próximo de mim se afastar. Eu não era a imagem de Cristo. As pessoas que se aproximavam de mim, ou era interesse, ou não sei o que elas viam em mim. Mas uma coisa eu tenho convicção, que quando eu aceitei a Jesus, que eu ouvi o nome mais doce desse universo, eu pude experimentar da graça e do sobrenatural dele. Eu pude ver os céus, eu pude ouvir sobre Jesus, eu pude dizer e erguer minhas mãos: eu aceito a Ti, Jesus. Muda a minha vida, muda o meu caráter. Através do discipulado, queridos, hoje eu tenho uma família que vive o pedaço dos céus dentro de casa. Mas nós precisamos ser para essa geração. Seja nas atitudes mais simples, nós precisamos ser a referência. Eles estão te olhando. Quando você diz que você é evangélico, você é diferenciado. Elas estão te olhando. Nos simples detalhes, mas elas estão te olhando. Nós temos uma brincadeira em Barueri, que quando o líder ele está para ser supervisor, a gente coloca os meninos numa partida de futebol. Porque o futebol aquece todos os ânimos ali dos meninos. A gente vê como que ele se porta, se trata, é brincadeira, mas é algo que nós precisamos ser uma referência para essa próxima geração. O segundo pilar, queridos, é interceder. Ezequiel 22:30, um dos textos que eu mais gosto. E busquei dentro eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse, porém ninguém achei. Eu mais gosto, porque eu tenho certeza que esse texto, quando Deus olhar para nós, Ele vai encontrar homens e mulheres que vão tapar a brecha. Quando Deus olhou para a Suíça, quando Deus olhou para o Japão, olhou para a África, olhou para todos os países, eles vão encontrar intercessores. Como aqueles ventos que eu falei para vocês, desse fenômeno que acontece, é a oração de vocês. Nós precisamos orar, nós precisamos nos quebrantar pelas nações, nós precisamos olhar essas fotos e chorar, porque a nossa oração, ela tem poder para alcançar até mesmo quem está no Japão, até mesmo quem está na Suíça. Deus quer usar aqueles para nós sermos intercessores fiéis a Ele, fiéis, que nós vamos orar todos os dias. Nós temos um desafio na Igreja da Paz, nós temos o clamor da meia-noite, que é das 11 às 10 horas, à meia-noite, e nós oramos de segunda a sexta. Nós oramos e declaramos que todas as nações conhecerão Jesus. É esse coração que o Senhor tem buscado, de entrega, de renúncia. Para nós orarmos, para nós intercedermos, nós precisamos renunciar. Nós precisamos renunciar às nossas horas vagas, ou até mesmo quando nós não temos horas, nós precisamos achar. Porque se você não tem tempo para orar, você está fazendo muita coisa que Deus não mandou você fazer. Então, queridos, quando eu entrei nesse meio, eu aceitei Jesus, a minha desculpa era: eu não tenho tempo para orar. Mas nós temos tempo quando nós colocamos isso como prioridade. E nós precisamos orar e interceder.
A oração do justo pode muito em seus efeitos. Quem opera o poder da salvação é o Espírito. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós precisamos amar, ser o canal para que isso aconteça. E as nossas orações fazem a diferença nesse processo. Como o projeto Natanael, gosto de falar desse projeto porque é um projeto que eu mais amo dentro da célula. Porque é um projeto que nós oramos, nós primeiro apresentamos aquela vida, não que Deus não conheça, mas para que já vai trabalhando, já vai quebrantando o coração daquelas pessoas, para que quando nós anunciarmos a palavra de Deus, caia como semente em terra boa e dê muitos frutos. Eu vejo vocês como grandes árvores frutíferas. Mas você sabia que a árvore ela não come o próprio fruto? Sabe para que você vai crescer? Sabe para que Deus vai te levantar em muitas nações? Para que Deus vai te usar? Para que as pessoas possam comer do fruto que você está dando. É para isso. O terceiro pilar, queridos, é anunciar. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Nós começamos a praticar missões quando nós vamos no nosso vizinho. Nós começamos a praticar missões na nossa igreja local. Nós começamos a praticar missões quando nós saímos do nosso conforto para irmos falar de Jesus, para irmos ministrar de Jesus. Vocês tiveram hoje, né, a gincana. Então olha só, o coração de vocês já estão voltado para isso. Vocês já estão anunciando em Cabo Frio. E eu tenho certeza que isso vai repercutir em muitos frutos, que vai servir como grandes testemunhos, porque os seus olhos vão contemplar isso. Porque quando você anuncia, não há nada melhor do que nós vemos o resultado. Só que o resultado talvez não seja imediato. Como não foi na minha vida, eu orava, eu anunciava a palavra de Deus para minha mãe, para os meus pais, e eu não via eles se convertendo. Eu me converti apaixonado por Jesus, anunciava todos os dias, chegava na casa da minha mãe, do meu pai, Jesus, todos os dias eu falava. Mas Deus disse algo no meu coração: você precisa falar, mas antes disso, existe aquele primeiro pilar, você precisa ser essa referência. Queridos, o nosso exemplo serve muito mais do que palavras dentro da nossa casa. Hoje a minha mãe vai fazer 1 ano que ela se converteu e os meus pais se converteram. Jesus é maravilhoso, mas quando nós começamos a entender isso, quando nós começamos a praticar esses pilares, quando nós começamos a ser, a interceder e a anunciar, Jesus começa a manifestar o seu poder sobre as nossas vidas. Nós começamos a ser usados de uma forma sobrenatural. Eu lembro que a minha esposa foi usada de uma forma sobrenatural para impactar a vida da minha mãe. Eu fui usado de uma forma amorosa para trazer ela para o convívio da igreja. Chegou o tempo, queridos, de nós anunciarmos. Chegou o tempo de nós não termos vergonha. Porque quantas vezes eu chegava, que eu ainda jogava futebol, quando eu aceitei Jesus, eu tinha vergonha de falar de Jesus, o cara que morreu por mim, o cara que pagou o preço por mim, e eu tinha vergonha de falar dele. Queridos, Jesus só não pagou o preço, que eu creio que foi o preço mais alto, que foi a cruz. Ele deixou de ter uma família para que você pudesse ter uma família. Ele deixou de viver os prazeres desse mundo como cristão para que vocês pudessem viver isso. Ele deu a sua própria vida e muitas vezes nós temos vergonha, timidez. Chegou o tempo de nós anunciarmos com intrepidez, de nós gritarmos, de nós manifestarmos o poder dele aonde nós estivermos, seja na escola, seja nas ruas, seja na sua casa, na sua vizinhança. Chegou o tempo, queridos, chegou o tempo. Queria passar o próximo vídeo. Esse pessoal. In the beginning, God created man in his own image. He walked with man in the cool of Eden, but sin
interrupted that union. So God created the missionary. God said, I need someone willing to say no to the status quo, no to the dream of wealth, leave their families to fly to a distant land, and learn a language they have never heard, ride in cramped buses on backs of camels, someone who would sleep anywhere, eat anything, bear the heat, and fight the freeze with a smile on their face, just to take the gospel to a people not their own. So God created the missionary. God said, because the harvest is plentiful, I need someone ready to sow the seed, to plow the ground, water the seed, and reap the harvest which is ripe. Someone to go and train, to multiply the crops, and to answer the call and pay the price. So God created the missionary. God said, I need someone who is a radical servant of all, taking the lowliest job, washing the feet of the poor, caring for the sick, and cleaning their wounds. I need someone to visit the prisoner, care for the widow and the orphan, to sit in the dust with a child and tell them that they are loved. So God made a missionary. God said He needed someone who would believe that blind eyes could see and lame feet could walk and that the dead could live again. Someone who would pray long hours and intercede through the night with wordless groans of petition so that one soul might be saved. God said, I need someone honest and brave, full of grace, mercy, and compassion, free from fear and passivity, walking in true identity, someone burning with love and girded with truth, someone who radiantly reflects God's glory. So God made a missionary. God said, I need someone who would say yes before they were asked, someone who would go to distant islands, barren deserts, inner cities, closed nations, next-door neighbors, and prestigious universities to reach the unreached. Who would hike any mountain and endure any obstacle? Because how will they believe in Him of whom they have never heard? How will they hear unless someone preaches? And how will they preach unless they are sent? So God made the missionary. Quarto pilar, ir. Chegou o tempo, queridos, depois de ter esses 3 pilares em nós transformados, nós totalmente restaurados, nós como o Giflen, como o projeto Giflen, nós enviamos missionários, quando eles estão dando muitos frutos na igreja local. Se você tem esse chamado, que eu sei que você tem, dê frutos na sua igreja local, dê frutos na sua igreja, porque eu tenho certeza que vai chegar esse tempo de você ir. Não fique ansioso, porque Deus sabe o tempo certo das coisas, Deus sabe o tempo exato das coisas acontecerem. Queria que vocês ficassem de pé. E eu queria que vocês começassem a pensar, fechassem os olhos de vocês
e começarem a refletir sobre a vida de vocês, sobre aquilo que Deus tem falado no coração de vocês, sobre aquilo que Deus começou a falar nesse primeiro dia dessa conferência, que eu tenho certeza que amanhã nós vamos ter uma palavra poderosa, no sábado, tenho certeza que nós vamos ainda ser muito chacoalhados. Só que algo que eu queria compartilhar com vocês: se a gente tiver tudo isso e não tivermos o amor, não vamos chegar em lugar algum. O amor, queridos, é a base para que isso possa acontecer. Sabe o que mais corta o meu coração? Foi quando eu cheguei na África, e o pastor responsável pela igreja local, ele me disse: muitos chegam aqui e não querem abraçar essas crianças, porque talvez elas estejam contaminadas com malária. Eles não querem abraçar essas crianças, porque talvez elas tenham AIDS. E aquelas crianças prontas para sentir o abraço de um pai, poder sentir essa unção de paternidade. Eu não sei se muitos conhecem, fez bastante filme, chamado Robin Williams. Ele se suicidou. A última frase que ele disse, que ele deixou anotado em seu caderno, é a seguinte: eu sempre achei que a pior coisa da vida era chegar ao fim dela sozinho. Hoje sei que na realidade a pior coisa é terminar a vida cercado de pessoas que fazem você se sentir sozinho. E após isso, esse homem se suicidou. Ou o que aconteceu até mesmo em São Paulo: um pai pega os seus filhos no braço após uma discussão com a sua esposa, e ele se joga do 6º andar. E o filho falava para ele: papai, não faz isso. Eu imagino se a gente tivesse chegado primeiro, queridos. Eu imagino se a gente tivesse chegado primeiro. Chegou o tempo de nós chegarmos primeiro nessa geração. Chegou o tempo de nós sairmos daqui desafiados. Chegou o tempo de nós vermos o Espírito Santo trazendo cura, libertação, milagres através de nós. Que vocês pensassem, fechassem os olhos de vocês e começassem a refletir, porque não sou eu que convenço, mas é o Espírito Santo.